Então, assim, eu não tenho culpa porque a sua infância, seu pai faleceu e você viveu tudo que você viveu. Essa culpa não é minha. Então não cobra de mim isso. E aí, desde esse dia que a gente teve essa conversa... Ela mandou perguntando, ó, você busca no Thiago um pai que você perdeu? Aí se eu puder complementar a pergunta, é porque assim, o que eu venho acompanhando é essa questão da projeção, de você projetar uma pessoa na outra, acontece muito, né? E assim, eu vejo geralmente algumas pessoas utilizarem dessa narrativa de forma negativa. E aí eu queria entender um pouco, quer dizer, a pergunta tá aqui, mas eu queria complementar para entender um pouco sobre a sua visão com relação a essa leitura, assim. Não, sem dúvidas. Eu passei por um processo muito forte em relação a isso, porque eu projetava. Eu projetava muito no Thiago aquilo que eu não tive. E Thiago tem muita sabedoria, meu marido. E uma vez a gente discutindo, eu cobrando coisas para ele olhou para mim e falou assim: o que você tá me cobrando, eu não tenho como entregar. Eu não sou seu pai. Não. Eu sou seu marido. Então você vai ter que curar essa dor com Deus. Eu não tenho para entregar. E eu não vou me esforçar para entregar. Eu vou me esforçar para ser o seu marido. Eu vou querer ser um bom marido, amar você, mas eu não sou o seu pai. Então, assim, eu não tenho culpa porque a sua infância, o seu pai faleceu e você viveu tudo que você viveu. Essa culpa não é minha. Então não cobra de mim isso. E aí, desde esse dia que a gente teve essa conversa, eu busquei, assim, fortemente a minha cura em relação a isso. E eu parei de cobrar sobre isso. Porque além de cobrar a minha falta de paterna, eu acusava ele dele não ser um bom pai. Não. Porque eu não tive um bom pai, eu não tive um pai presente. Eu projetava nele essa visão, mas era uma visão que era minha. Meu marido é um excelente pai. Ele é protetor, ele é provedor, ele traz a direção. Meus filhos são alucinados por ele. E ele é um excelente pai para o meu filho mais velho, que é o enteado dele, que não é filho dele, mas é ele que criou a vida inteira. Então é o filho dele, Arthur é filho dele. Quando a gente se conheceu, ele tem mais ou menos 2 anos, Arthur 2 anos e um pouquinho. E ele que criou. E ele é um homem incrível. Mas era a minha dor que projetava isso nele. E aí, desde esse dia, eu tentei, eu vou dizer que não é fácil. Sim. Mas foi um lugar de cura pra mim. Foi uma conversa de cura. Eu entendi, ele clareou pra mim. Mas eu passei muito. Eu queria que ele suprisse todas as minhas dores. É isso que eu ia te Era perguntar. um saco sem fundo. Eu ia te perguntar isso, assim, se a gente fosse falar na prática, trazer uns exemplos práticos, o que era essa cobrança? Você lembra, assim? O que era essa cobrança? Eu cobrava muito, assim, nunca era o suficiente. Nada que ele fizesse. Nada que ele fizesse era o suficiente. Eu sempre estava reclamando de algo que ele precisava fazer. Isso sempre. Você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz aquilo. E assim, a palavra de Deus fala que o posicionamento o homem, Deus chama o homem para amar a esposa, assim como Cristo ama a igreja. Então, um amor incondicional. E cuidar dela e prover dela. Mas assim, é um amar, é um proteger, é um direcionar, mas não entrar num lugar onde não é o lugar dele, né? Como ele falou. Então, assim, eu cobrava muito isso, esse vazio em mim. E eu cobrava muito ele da presença em relação às crianças. Entendi. Então eu falava assim, amor, você tá ausente isso, você não tá fazendo aquilo. Mas muitas vezes nem era. Onde era pra ele estar, e hoje eu vejo claramente que onde é pra ele estar, ele está. O papel dele, ele tá fazendo. Então, fazendo e fazendo bem feito. Mas eu passei. Que bom, bom mesmo, que passou por isso, mas transformou, assim, hoje vocês vivem o que E a vocês gente tem vivem. que sondar, tá, mulher? Porque Como assim? Que isso aí? tende a voltar no lugar. Ah, tá. Tende a voltar. Sondar o homem ali, eu falei, o que tá acontecendo? Não, sondar o coração. Sim. Porque o coração Vigiar, é enganoso, né? Vigiar, sondar, vigiar, porque a gente tende a isso o tempo inteiro. E buscar no Pai, porque entender que nós somos filhos, que nós temos um Pai que esteve presente a todo momento da nossa vida, que nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar, que nos protege, que independente do nosso pai terreno, independente do posicionamento como quem foi o nosso pai terreno, existe algo maior do que isso, conforta o nosso coração. Então, às vezes a mulher vem de um pai que foi até eu escuto muitas histórias de mulheres que foram abusadas sexualmente pelo pai, ouviram o pai fazer alguma coisa. Isso é muito, e é mais comum do que a gente pode imaginar. E aí ela vê a figura paterna como algo muito ruim. Então, como ela vê Deus como um pai, né? Como que ela vê os outros homens? Né?
Mano, que doideira isso, cara. É muito Nossa. forte.